O Eduardo Bolsonaro compartilhou hoje uma falsa, alterada foto do ex-chanceler Celso Amorim abraçando, aliás, estamos no mesmo assunto, abraçando um tal de Nicolás Maduro, que não é o presidente. Enfim, uma foto manipulada por inteligência artificial, ao que parece. Sim. Então, eu queria te perguntar sobre isso e sobre a influência da inteligência artificial nas próximas eleições, que parece que isso vai ser algo bem ameaçador. Eu queria trazer aqui o vídeo em questão que foi publicado pelo Eduardo Bolsonaro. Muito bom. Pro público acompanhar. E só para trazer também uma outra informação que eu acho que ela é relevante, viu? A própria rede social, o X, já notificou, informe-se, mídia manipulada. Isso aqui não é uma nota de comunidade, não são usuários que estão avisando que é uma mídia manipulada, mas sim a própria rede social. É uma informação oficial do Twitter de que é uma mídia manipulada. E eu coloco aqui o vídeo porque ele é muito absurdo. Ele é claramente feito com inteligência artificial mesmo. Mas vamos lá, vamos colocar aqui então para todo mundo assistir. Ó, esse vídeo é real, só que ele corta. E aí, ó, ele vai cortar. Aí cortou, e olha isso. A barba do Celso Amorim tá entrando nessa outra pessoa. É um vídeo bizarro, né? É uma bizarrice. E olha isso, mais uma vez. Ele é muito mal feito, né? Esse abraço, enfim, nem é o Maduro. Nem é um vídeo real. Essa pessoa que tá com o Celso Amorim, se você for reparar aqui, ó, a gente volta um pouquinho. Repara nessa pessoa que o Celso Amorim supostamente tá abraçando. Não é o Maduro, é uma pessoa realmente criada por inteligência artificial. É muito tosca essa montagem. Não precisava ser feito por inteligência artificial. Eu queria só explicar que o que se chama de inteligência artificial generativa são, na verdade, processos onde ele extrai padrões de imagens, de som, e ele tira o padrão do meu corpo, da minha biometria total, ele faz isso de uma maneira muito precisa e ele me coloca numa outra situação, com uma integração dessa imagem num outro ambiente, aí sim, muito precisa, porque ela vai fazer cálculos, né, com alto poder computacional que tem, ela vai fazer cálculos e vai me encaixar de uma maneira muito difícil de ser detectada, apesar que existem já várias universidades, vários grupos no mundo que buscam detectar do que se chama deepfake. Esse que você mostrou é tosco, até mesmo o X, o antigo Twitter, desmente rapidamente. Né? Mas porque não apaga, né? Tá na hora até agora. Porque é o Elon Musk, mas ele quer dizer que ele é um cara da verdade. Bom, eu nem vou começar aqui a falar do Elon Musk, mas eu quero falar desse processo. Esse processo, ele vai começar a aparecer, já apareceu algumas vezes, mas vai aparecer mais somente com voz. E com voz é mais complicado ainda. Por quê? Porque você pega a minha voz, você põe um texto, outro, falando o que eu nunca falei, e será muito difícil eu mostrar que aquilo não fui eu que falei. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer que uma hora os sistemas de detecção vão provar que não é minha voz, né? E o estrago já vai ter sido feito. Dependendo da situação, o estrago não é nem, eu chamo a atenção de vocês disso, não é nem de detectar ou de mostrar aquilo que não foi falado efetivamente, as mentiras, as inverdades. O problema é que tudo passa a ser colocado em xeque. Porque aí, quando eu pegar uma denúncia efetivamente de um áudio que alguém falou, o cara vai falar isso foi feito pelo deepfake. Por quê? Porque essa é a ideia da extrema-direita, né? É a engenharia do caos. Suspender os padrões de realidade para que tudo fique relativo. O que vale mesmo é o que você acredita, são seus valores. É isso que nós estamos... Esse é o jogo perigosíssimo. O Brasil foi um país pioneiro, né, com o marco civil da internet, uma referência internacional, né, em relação à internet, do ponto de vista democrático, cidadão. O Brasil não poderia ousar novamente e se dedicar à viabilização de plataformas públicas não estatais que possam contrarrestar esta situação de um território sem leis, né, das plataformas, das big techs. Não seria possível. Da mesma maneira, por exemplo, que nós temos, eu não estou aqui falando de um modelo estatista, mas também não teria nenhum problema se fosse estatal. Dizendo algo de caráter público estatal e regido única e exclusivamente pelas leis nacionais, pela Constituição do nosso país e o direito internacional, e sendo regulado, né, por uma institucionalidade democrática das instituições da República com o controle da sociedade civil, para viabilizar este ambiente, que é um ambiente onde, por exemplo, situações como essas, né, de uma adulteração grosseira de um vídeo produzido pelo Eduardo Bolsonaro, não circule na rede, mas mais do que isso,
que não seja o proprietário de uma plataforma digital que vai dizer se o Eduardo Bolsonaro deve ficar ou sair dessa plataforma, e sim, né, essa institucionalidade democrática. Tu não acha que o Brasil poderia, com uma potência como se dedicar a este esforço de construir plataforma pública não estatal? Tem muitas empresas que fazem interface de programação dentro desses grandes modelos generativos, como o da OpenAI, do Google e do Grupo Meta. Então, tem centenas. Então, essas empresas, elas podem ser reguladas em que sentido? Na Justiça Eleitoral, eu acho que a Justiça Eleitoral tem que proibir claramente o uso de deepfake, né? Tem que proibir. E você vai falar, não, mas o deepfake hoje é difícil de caracterizar, porque tem uma empresa de publicidade usando isso para fazer campanha autorizada, certo? Mas você está falando de edição de vídeo autoral, né? Então aparece quem é o autor, etc. Tal. Tudo bem, você pode fazer uma edição de vídeo, você é responsável pelo conteúdo dele. Então, a Justiça Eleitoral tem que dizer, agora, se alguém fazer isso para poder atacar um outro candidato, um partido, etc., esse cara tem que ser considerado criminoso eleitoral, porque ele está manipulando, está extraindo dúvidas de algo que não poderia ter dúvida, ele está criando falácias, fatos, mentiras. Bom, primeira coisa. E aí, falando do Miola, é o seguinte, uma coisa, Miola, a gente precisa ter uma lei que regule as plataformas, inclusive economicamente, elas têm que pagar imposto. Isso. Tem que ter uma lei. Né? Tá começando a ter na Europa já há algum tempo, e aqui no Brasil, eles conseguem, como sempre, eles conseguem o apoio da classe dominante. A CNI começa a acenar, junto com o Centrão, parou o projeto o projeto de regulação, se eu não me engano, 2630, ele parou, inclusive tirou um deputado que era o promotor, né, que estava fazendo um bom trabalho. Por quê? Porque as plataformas já chegaram lá com o canto da sereia, sabe o que elas prometeram para esse Centrão. Agora, e eles são cara de pau, eles fizeram anúncios no Google, afrontaram as instituições no Brasil. Bom, e aí o que acontece? Com a inteligência artificial, eles fizeram a mesma coisa. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, sentou em cima e falou, prejudica a inovação, não tem que regular nada. Por quê? Porque eles não querem regular a precarização que vem junto e os riscos que vem junto com os sistemas automatizados, que de inteligência tem muito pouco. Ele tem a de velocidade, tem de capacidade de processamento e tudo mais. Mas tudo bem. Aí você coloca um terceiro problema. Você fala assim, olha, eu preciso regular. Regular é impedir que as plataformas possam fazer o que elas querem e assegurar os nossos direitos e a democracia. Regulação tem que ter. Bom, e tem que ter regulação econômica também. Bom, o que a regulação não resolve? Não resolve a gente ter plataformas para disputar com eles. Não resolve. O Estado poderia criar? Poderia, mas se for só de política não vai dar certo. Aí que está o problema. Né? O problema é o seguinte, o que essas plataformas oferecem? Elas oferecem conteúdos múltiplos, elas são mediadoras do entretenimento hoje, elas são mediadoras da educação, são mediadoras das relações entre as famílias, elas são mediadoras de várias coisas. E para você competir com isso, você precisa entrar pesado. O Brasil, por exemplo, podia ter uma plataforma de esportes. O esporte e a música no Brasil é muito poderoso, mas ele não teve. Por que será que ele não teve? Ele não teve nenhum empresário que quis fazer. Porque a barreira de entrada é muito alta. Faz sentido ter uma plataforma pública, mas ela precisa ter muito recurso. E eu tenho muita dificuldade em entender que a Rede Globo vai topar ver uma plataforma surgir e o UOL vai aceitar uma plataforma surgir, que são os dois grandes, né, que têm arranjos digitais poderosos no Brasil, não são os únicos, mas você precisa... É muito difícil o Estado entrar nisso. Muito difícil. Poderia entrar, ter uma coisa como a BBC, que não é tão boa no digital, mas ter uma BBC digital aqui no Brasil que consiga competir, poderia ter. Poderia ter um arranjo entre Globo, Estado, o UOL, um arranjo onde tenha dinheiro pesado para fazer coisas inovadoras na rede. Poderia ter um acordo com os chineses, poderia. Como dizia o meu pai, criação... Todo mundo cria, eu quero ver fazer, né? Esse que é o problema. Porque para fazer precisa ter muito recurso. A barreira de entrada desses caras, para competir com eles, é muito alta.